Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje trataremos do tema multiculturalismo e diversidade cultural. Falaremos um pouco sobre ética. Pois bem, o objetivo da nossa aula será analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços. Para começo de conversa, acho interessante trazer à tona aquela velha discussão se ética e moral são ou não a mesma coisa. Bem, a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa costume, comportamento, e a palavra moral vem do latim mores, que também significa costume e comportamento. Ambas as duas trazem a mesma ideia, embora a palavra moral, talvez no nosso contexto, esteja um pouco associado mais à questão de religião e tudo mais, né? E a palavra ética seja, por assim dizer, um pouco mais neutra. Para começo de conversa, vamos falar sobre os fundamentos éticos em diferentes culturas. E como não poderia ser diferente, falaremos da cultura ocidental, a cultura da qual pertencemos. Pois bem, a cultura ocidental ela é bem pautada pela liberdade individual, né? Ela é, por assim dizer, um pouco individualista, né? Nós vivemos uma cultura capitalista, uma cultura empreendedora, em que as pessoas sempre procuram progredir na vida, subir de nível, subir as classes sociais, por assim dizer. Uma outra coisa importante da cultura ocidental é que ela é pautada pela dignidade da pessoa humana, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a promulgação dos direitos universais, né, os direitos humanos universais pela ONU, a nossa cultura ela passou a ter isso em consideração e a servir verdadeiramente como um norte, né? Uma outra cultura de matriz oriental, como a cultura confucionista, por exemplo, ela traz outros aspectos, como uma forte presença da lealdade, uma forte presença do senso hierárquico, né? Essa cultura que pertence sobretudo a países como China, Coreia do Sul, Japão, ela tem toda essa questão, né, da hierarquia muito forte. Um outro exemplo é a cultura indígena, que por sua vez traz toda a questão da natureza e da comunidade, o respeito pela terra, pelos ancestrais e também pela sabedoria tradicional, né? É claro que existem diversas culturas dentro da cultura indígena, né? Existem diversas tribos, cada um vive a sua maneira, mas de forma geral a gente observa isso, esse respeito pela terra, pelo conhecimento ancestral, sobretudo na questão medicinal, né? O conhecimento que é passado de geração por geração. Na cultura africana, por sua vez, teremos uma grande força com as tradições e os valores comunitários, né? A gente vai ver aquele respeito pela figura do mais velho, do mais sábio, assim como um forte senso de pertencimento àquela comunidade, né? As pessoas se sentem parte de algo maior e isso faz com que elas vivam em harmonia. Falando agora um pouco sobre os fundamentos éticos em diferentes tempos, nós não podemos deixar de citar, né, o berço da filosofia, a Grécia, com seus maiores expoentes, como por exemplo Sócrates, que traz aquela noção de questionar, né, perguntar se aquela ação que eu estou fazendo é correta ou incorreta, toda a questão do autoconhecimento, né, de procurar conhecer a si mesmo para depois começar a agir e pensar nas coisas. Né? Platão, por sua vez, com a teoria, né, dos universais e aquela questão do mundo das ideias que reflete no nosso mundo, que talvez exista uma ética a ser seguida, que a gente precisa descobrir quais são os seus preceitos, os seus fundamentos. Aristóteles, com a ética das virtudes, vai mencionar a virtude como um meio termo entre um excesso e uma falta, ou seja, a pessoa ela conseguir atingir aquele meio termo virtuoso, por exemplo, entre a covardia e a temerosidade, né? Um sujeito corajoso é aquele que não é covarde e nem que é temeroso, que não se põe a situações desnecessárias, né? Dando prosseguimento, temos a Era Medieval, e nela figuras como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são os grandes expoentes. Né? Na Era Medieval, a filosofia medieval, sobretudo, ela tenta fazer uma certa, digamos assim, conciliação entre a filosofia grega e a revelação cristã. Então, a gente vai perceber que ambos os autores eles vão tentar trazer da filosofia grega os fundamentos para que eles possam fundamentar toda a teologia cristã, né? Então a gente vai ver uma forte presença da salvação agora como sendo o ponto central, né? Não mais apenas a convivência e comunidade, mas a salvação da alma. Porém, quando chega na era moderna, a gente vai ver o iluminismo fazer uma cisão, vai mudar completamente o centro e aí a ética deixa de ser uma coisa voltada para Deus e o homem e se torna uma coisa voltada apenas pela razão, uma coisa secularizada. Kant, com a ética do dever, né, de que a razão é capaz de dizer exatamente o que eu devo fazer em cada situação. John Stuart Mill,
com a ética utilitarista, na qual tenta ter o máximo de prazer, o máximo de benefício possível, com o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento. Mais adiante, com o advento dos movimentos dos direitos civis, temos a figura de Martin Luther King, que luta pela igualdade racial, pela justiça e pelos direitos humanos, assim como pelo fim da segregação racial e tenta superar a discriminação e o preconceito. É claro que existem diversos outros pensadores que poderiam ser citados, existem diversas outras culturas que poderiam ser citadas, mas apenas com esse pequeno esboço que a gente tem aqui, nós já podemos perceber que nenhuma ética é completa, por assim dizer. Todas elas, digamos assim, carecem de um certo fator, enquanto outras carecem de outros fatores, né? Por exemplo, comparando a nossa cultura com uma cultura indígena, a gente vai ver que o capitalismo, muitas vezes, ele vai contra a questão da preservação ambiental, que é muito considerada na indígena, enquanto na oriental, na confucionista, a gente vai ver que esse senso de lealdade, de hierarquia, talvez ele ajude a organizar a sociedade de uma maneira mais coerente, enquanto na africana a gente vê essa força, né, da comunidade em si, trazendo muita facilidade na convivência. Assim como também os autores, eles se complementam, né? Muitas vezes uns chegam em um certo ponto, e aí o outro avança, e aí o outro vem e discorda, e aí retrocede, e avança de novo, fazendo todo esse movimento. Portanto, vendo todas essas perspectivas diferentes, nós podemos concluir que a ética ela é uma coisa importante, ela é uma coisa complexa, e é uma coisa que deve ser cada vez mais, digamos assim, estudada, cada vez mais compreendida de forma ampla, de forma geral e com mais elementos, para que possamos ter as melhores ferramentas para nos guiar, para nos nortear ao longo da nossa vida. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula. É isso.